Olá pessoal, sou Jorge Fernandes, eu sou advogado do SINFAI, Sindicato dos Administrativos da Educação aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Alguns servidores da categoria me enviaram perguntas, fizeram consulta à nossa assessoria jurídica e eu vou aqui responder elas em vídeo para elucidar melhor, enfim, qualquer outra dúvida mais específica que vocês tiverem, fiquem à vontade para enviar a mensagem para a diretoria e no que me for cabível vou estar respondendo vocês ou por escrito ou por vídeo, quando tiver muitas perguntas no mesmo sentido, tá bom? Então, nossa primeira pergunta é sobre enquadramento. O agente de atividades educacionais, ele poderia ser enquadrado como assistente de atividades educacionais na secretaria da escola? Porque aparentemente o que difere hoje é o salário, eles têm a mesma função, né? Foi a dúvida de um servidor. Olha só, o enquadramento, ele é uma medida legal. Então não é possível, por exemplo, a gente, como sindicato ou até mesmo como advogado, pleitear isso na justiça. Porque não vai ser possível equiparar essas duas carreiras, tá? São carreiras diferentes em concursos diferentes. Então, ainda que eles realizem as mesmas funções, não tem como equipará-los à força, vamos dizer assim. Somente se houvesse uma reestrutura do cargo, enfim, da parte da Secretaria de Educação, teria como colocar eles numa mesma carreira, por exemplo, mas é um assunto bem mais complexo, tá? Que não convém abordar aqui no vídeo. Mas, de uma forma resumida, não é possível enquadrar os dois, tá? A força ou pedir um desvio de função nesse caso para o agente que estaria fazendo a mesma função. Segunda pergunta é sobre a função gratificada de secretário escolar. Qual é a lei em vigor, né? Qual é a legislação que é aplicada e se há alguma prioridade na nomeação. Pessoal, essa é a consulta de hoje. Caso surjam mais dúvidas de diversos membros da categoria, eu vou me esforçar para fazer esse vídeo, entregar essa consulta em vídeo para vocês e criar essa proximidade da assessoria jurídica com a base, tá? Ademais, se tiverem qualquer dúvida, podem encaminhar essa dúvida para a diretoria, que a diretoria encaminha para a assessoria e a gente vai tratando conforme for chegando a demanda. Se for uma consulta individual, por exemplo, um caso individualizado, a gente vai atender diretamente o servidor. Um abraço. Por exemplo, o assistente teria uma prioridade na nomeação de secretário em relação ao agente, tá? Olha, a legislação cabível, a legislação que é aplicada para o secretário escolar hoje no estado do Mato Grosso do Sul é o Decreto Estadual 13.770 de 2013. E lá no artigo 22 ele explica para a gente como que é nomeado o secretário escolar. Basicamente, a nomeação do secretário escolar é uma discricionariedade do diretor escolar. E a única condição que a legislação traz para a gente é que o secretário escolar ele tem que participar de um processo de avaliação de competências básicas, né, desde que esse secretário participe desse processo e integre o Banco Único de Dados da Secretaria de Estado de Educação. Então não há uma prioridade, não é possível configurar essa prioridade entre um cargo ou outro para designar como secretário escolar, tá? Isso é uma discricionariedade do diretor. Terceira pergunta tem relação com a avaliação de desempenho individual. Recentemente a gente teve a publicação das avaliações de desempenho e isso está gerando muita dúvida. Pessoal, essa avaliação de desempenho ela existe justamente para reconhecer eventuais promoções por merecimento na carreira. No caso, a gente tem o decreto 14.719 de 2017 que regulamentou essa avaliação. A dúvida que chegou aqui para a assessoria é se o servidor ele poderia recorrer de uma nota que ele considera baixa ou que ele considera injusto. Lá no decreto 14.719, ele prevê a possibilidade de recurso contra essa avaliação. Então, mesmo que você não tenha uma avaliação baixa, mas você não concorda com essa nota, se você entende que deveria ter a nota máxima, você pode recorrer, tá? No prazo de 5 dias úteis da sua notificação. É isso que a legislação lá no artigo 28 desse decreto diz pra gente. Quarta pergunta. Toda vez que os professores tinham reajuste automaticamente, reajustava a gratificação dos diretores e as nossas. Não sei o que aconteceu que congelou. Será que algum decreto ou lei desvinculou isso? Isso foi a pergunta de um servidor. Olha, não é possível vinculação entre reajustes, tá? Então, assim, não existe reajuste automático. O que pode ser... o que acontecia provavelmente é que quando o professor tinha um reajuste por motivos políticos, acabava que a categoria também tinha um reajuste na gratificação, por exemplo, tá? Não ficou claro aqui nessa pergunta se ele se refere só à gratificação ou também ao subsídio no geral, mas assim,
esse reajuste ele não pode ser automático entre carreiras, isso é fato. Tá? Não posso vincular um reajuste de professor a um reajuste de agente administrativo, de alguém da administrativo da educação. Tá? Isso não existe. Mas, para uma análise mais detida, a gente precisaria ver o que é o caso específico do servidor, qual que é a dúvida dele. Essa é uma dúvida em abstrato, então a gente vai se limitar a essa resposta. Tá? Não é possível um reajuste automático vinculado entre carreiras. Esse é o fato. Quinta pergunta: como ficou a aposentadoria do administrativo da educação depois da emenda constitucional 103 de 2019, a famosa reforma da Previdência? Essa pergunta ela é recorrente, mas ela é muito mais complexa do que parece. A aposentadoria de servidor público, ela tem diversas regras de transição. E assim, provavelmente o servidor que vai aposentar hoje, a gente nem vai estar falando da reforma da Previdência. Então, se você hoje está na iminência de aposentar, a gente provavelmente vai aplicar outras regras muito mais benéficas lá atrás, que surgiram, por exemplo, antes da emenda 41 de 2003. É o melhor exemplo, é um marco temporal muito importante para a gente. Então, se o senhor, senhora, é servidor anterior a 31 de dezembro de 2003, a regra que será aplicada, deve ser aplicada, é a da emenda 41 de 2003, que vai te dar integralidade e paridade, tá? É muito diferente do que a gente tem hoje com a reforma da Previdência. Mas a gente aqui pode falar do artigo 41 da Lei Estadual 6.150. Ele traz uma regra geral sobre aposentadoria voluntária por tempo de contribuição. O texto diz: o servidor fará jus à aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo de contribuição e calculados conforme o artigo 76A desta lei, desde que preencha os seguintes requisitos: 62 anos de idade, mulher, 65 anos de idade, se homem, e 25 anos de contribuição, desde que esteja no mínimo 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo em que for concedida a aposentadoria. Essa é a regra geral que a gente tem a nível estadual. Mas sendo bem honesto, bem sincero com vocês, o que vocês têm que se preocupar é no momento em que vocês forem aposentar e fazer uma análise individual da aposentadoria de cada um. Porque não adianta falar de norma genérica, por exemplo, se o servidor entrou em 2015. Não adianta falar dessa norma genérica se o servidor entrou há 2, 3 anos atrás. Porque legislação previdenciária muda o tempo todo, muda muito rápido. As orientações jurisprudenciais que podem surgir afetam totalmente a aposentadoria. Então não adianta o senhor, a senhora que hoje está muito distante da aposentadoria ficar preocupado nesse momento, tá? O que eu sempre recomendo é, se você está há mais ou menos 5 anos dos requisitos, 4 anos de preencher os requisitos, aí sim você pode começar a se preocupar, a entender a aposentadoria que é vigente hoje. Mas o servidor que provavelmente se aposentará hoje em dia, ele pegou regras muito melhores, lá da emenda 41 de 2003. É a tendência, porque a emenda 41 de 2003 fez 20 anos esse ano. Consequentemente, a maioria dos servidores entrou naquela época e vão se aposentar hoje em dia. Então, a regra daquela época é muito melhor que a de hoje, então a gente nem precisa falar de reforma da Previdência para vocês, por exemplo. Pessoal, essa é a consulta de hoje. Caso surjam mais dúvidas de diversos membros da categoria, eu vou me esforçar para fazer esse vídeo, entregar essa consulta em vídeo para vocês e criar essa proximidade da assessoria jurídica com a base. Um abraço.